como Neemias, que a Deus se consagrou, assumiu a missão e a visão concretizou. Graça e paz, sejam bem-vindos ao podcast Os Neemias, conectando fé e ação. Eu sou José Raul Batista, sou host desse programa e quero te desejar boas-vindas. Seja bem-vindo, a casa é sua, que bênção ter você aqui. Estamos hoje aqui fazendo o nosso primeiro e oficial, a inauguração oficial do podcast Os Neemias. Na semana passada a gente gravou um aquecimento, né? Um bate-papo para contar um pouquinho de onde veio a inspiração, né, do nome do nosso podcast. E se você não viu ainda, já aproveita e vê o quanto antes. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema extremamente relevante, atemporal. Mas antes de a gente entrar no tema, na dinâmica do dia de hoje, deixa eu te fazer um convite. Te inscreve no canal, se você está vendo a gente pelo YouTube, te inscreve no canal. Clica ali no sininho para receber as notificações a cada novo episódio, a cada nova atualização. Comenta, curte, compartilha, faz a gente evoluir com esse trabalho. Estamos falando aqui diretamente da Carral Church, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, Brasil. Então, quero te dizer que dentro do Ministério Carral Business, a gente vem trabalhando essa nova ferramenta que é o podcast. E hoje a gente vai tratar um pouquinho do tema. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, porque aqui a gente vai falar de empreendedorismo do início ao fim. Se você que é líder de negócios, empresário, empreendedor, gosta do tema de empreendedorismo, aqui é o local certo. Seja bem-vindo. E hoje o tema é extremamente relevante. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, deixa eu apresentar quem está comigo, quem realmente vai trabalhar nessa mesa hoje, quem vai gerar esse conteúdo para você. Quero começar apresentando aqui o pastor Gabriel, dando as boas-vindas. Pastor Gabriel, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Amém, graça e paz, pessoal. Uma bênção poder estarmos juntos aqui nesse podcast. Tenho certeza que hoje o Senhor vai falar conosco, vai nos dar a direção para muitas coisas, né? Tenho certeza de que algo vai se desatar, a bênção de Deus vai nos trazer direção. E com expectativa daquilo que o Senhor fará nessa noite aqui. Amém. Em nome de Jesus, será bênção. Bacana. Quero apresentar também o Anderson, representando aqui o empresariado, quem está com a mão na massa no dia a dia. Hoje o tema vai ser bem importante, vai ser desafiado. Anderson, seja bem-vindo e obrigado pela presença. Obrigado, Raul. Olá, pessoal. Gostaria muito de agradecer primeiramente a Deus por estar aqui novamente. Nós estamos agora no primeiro episódio, algo que vai nos trazer muita bênção. Acredito que todas as pessoas que estão olhando hoje, elas vão conseguir, de certa forma, ver o que a gente realmente quer passar nessa pequena 1 hora, um pouquinho mais, e receber todas as pessoas com o coração aberto, e aí poder ajudar, né, tanto a parte do empresário, do líder, de certa forma, e colocar Deus em seu coração, fazendo que tudo realmente aconteça. Muito obrigado. Eu que agradeço. E para começar, o programa número 1 deveria ter uma mesa de peso, né? Então estava meio leve essa mesa, a gente convidou um homem de Deus para nos abrilhantar hoje no episódio número 1. Verdade. Pastor Júnior, obrigado pela presença, em nome de toda a mesa. Agradecemos demais a disponibilidade. Depois de um dia de trabalho, cansado de estar aqui com a gente. Obrigado pela presença, seja bem-vindo. Muito bem, que alegria. Quero saudar a todos na paz do nosso Senhor, saudar com uma boa noite. Saudar aqui o Raul, que está conduzindo os trabalhos dessa mesa, que está nos conduzindo aí nesse momento tão especial, que é o primeiro episódio deste grande projeto que, por certo, Raul, ele nasceu no coração do Senhor, né? E nós estamos aqui somente obedecendo a voz dele. Feliz pela tua vida, feliz pela vida também do pastor Luiz, que realmente estabelece um equilíbrio para essa mesa, naquilo que nós temos por certo como importante para esse projeto. Não é só um podcast, não é só algo trivial, mas é realmente a mistura interessante, importante e necessária do que nós buscamos crescer nesse projeto, através dessa ferramenta para os empresários. Projeto que nasceu aí no Carral Business, com a chegada do Raul, né, que veio trazer esse acréscimo à igreja, aos empresários. Eu tenho falado com todos aqui que é uma baita ferramenta e que todos possam entender e se valer, né, desse momento especial. Eu acho que é um momento único para a Carral, mas para o reino principalmente. Então saúdo o pastor Luiz e saúdo também o Anderson, que não diferente dos demais tem chego a Carral e, por certo, tem trazido junto consigo também o propósito de Deus na vida dele, porque nós estamos sentados aqui numa mesa de homens de mesmo propósito. Isso é a Carral, né? Uma igreja de pessoas com o mesmo propósito. Grato a Deus por essa oportunidade, grato a Deus como pastor dessa igreja por estar iniciando hoje esse projeto fantástico,
E eu espero muito, como disse o pastor Luiz, a minha expectativa realmente ela está lá em cima sobre esse projeto. E grato a Deus por podermos hoje realmente iniciar esse projeto para o reino do Senhor Jesus. Obrigado. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Então, já sentiram, né? Hoje promete. Mas antes de a gente colocar mesmo a mão na massa, começar a discutir, porque aqui a gente vai trazer insights, a ideia é a gente trazer inspiração, ferramentas, de alguma maneira, se você conseguir levar uma mensagem, uma nova ferramenta, uma nova inspiração, a gente vai estar concluindo o nosso processo aqui, entregando a nossa missão. Como o pastor falou, a Carral é uma igreja de pessoas de mesmo propósito. Nosso propósito aqui é que o reino avance e essa ferramenta vai ajudar, tenho certeza. Se você quiser, já compartilha com alguém, já chama alguém para cá, comente, manda o teu feedback, que vai nos ajudar bastante. Mas antes de a gente começar, queria pedir para o pastor Luiz Gabriel começar com uma oração para a gente, antes de a gente abrir nosso podcast. Amém. Oremos então. Pai, muito obrigado por essa oportunidade em todos nós aqui com o coração aberto, expectantes das coisas boas que o Senhor fará. A nossa audiência também, Senhor, sabemos que será impactada, será abençoada, transformada. E nós pedimos, Senhor, aqui, venha dirigir, Senhor, a vida de cada um de nós que está, Senhor, postos nesta mesa. O nosso pastor Júnior, o Raul, o Anderson, a minha vida. A todos nós, Senhor, que o Senhor conduza com palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento, para que possamos, Senhor, trazer à luz das Escrituras, resolver os problemas, Senhor, que muitas vezes perturbam os corações, perturbam a mente dos empreendedores e dos empresários. E nós te pedimos hoje, na presença do Senhor, que no nome de Jesus os céus se abram em favor deste povo. E aqui nós te pedimos a tua presença em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Bom, o nosso tema de hoje, assim como foi no último podcast, ele vai navegar dentro do empreendedorismo. Entre outras coisas, gestão de pessoas, resiliência, gestão de projetos, de recurso, inspiração. Hoje o tema é como liderar em tempos de crise. Uau. A gente tem passado recentemente na história moderna e esse tema tem mostrado para nós que não é só agora, mas de maneira atemporal, desde Moisés. A gente tem histórias de líderes em momentos de crise conduzindo o seu povo, as suas equipes. E hoje o tema vai nos desafiar nesse sentido. E para começar esse bate-papo, começar a explorar essa temática, eu queria te perguntar, pastor Gabriel, o que a Bíblia pode nos trazer de inspiração, lições? O que a gente pode começar esse bate-papo a partir da palavra, quando a gente fala de liderar em tempos de crise? Ótimo. Vamos, a princípio, creio que talvez o melhor seria nós respondermos uma pergunta. Como a Bíblia inspira o líder para agir no meio de pressão, no meio de crise, no meio de adversidades, né? E para isso eu gostaria de tomar a palavra de Hebreus para nos apoiar. Hebreus 10, 35 até o 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, aqui talvez seja o foco do nosso tema aqui, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Quando leio essa palavra, esse texto, me sai a lembrança, a questão de não somos dos que retrocedem. O empreendedor, quando ele entra nessa missão, e podemos dizer que o empreendedorismo é uma missão, é um chamado. Não são todos que são chamados para isso, mas aquele que assume esse chamado, ele tem a consciência que ele vai enfrentar batalhas, que ele vai enfrentar lutas, que ele vai enfrentar adversidades. Nem tudo são flores, né? No meio da caminhada. A gente almeja uma conquista, almejamos um propósito, um futuro de provisão, de prosperidade, de tranquilidade. Mas para chegar nesse propósito, nessa promessa, há um processo. E às vezes é no meio do processo que muitos desistem, porque não resistem à pressão, porque não suportam os desafios, porque não estão apoiados na verdade, porque estão apoiados talvez
no que eu ouvi falar num amigo ou em outras coisas, apoiado em outros fatores. E talvez, por último, esperam apoiar-se pela palavra. E poderemos iniciar nosso bate-papo hoje, Raul, com pensando algumas coisas aqui. Neemias, para não fugir do nosso tópico, né, do nosso podcast, Neemias, ele foi um líder que, quando soube da adversidade que Jerusalém estava passando, ele lamentou, ele orou, ele se doeu da situação, mas ele foi à presença de Deus, orou e entregou tudo para Deus. Ao entregar tudo, Deus pôde trazer a direção para que os próximos passos fossem caminhados, trilhados por Neemias. E eu acredito que nessa noite nós podemos dar início a descobrir, talvez, quais são esses passos. Em cima da palavra, que passos nós podemos dar para que possamos vencer as etapas da pressão, possamos vencer as etapas do desânimo, vencer as etapas da fadiga, possamos vencer a etapa de tantas adversidades que podem se opor no nosso caminho, seja de um empreendedor ou de outro, mas que nós possamos olhar com foco no Senhor, com foco na palavra, buscar a direção do Senhor através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra, colocar-se na presença de Deus para que a gente possa ouvir. É tão importante ouvir a palavra, ouvir a voz do Senhor e obedecer, porque depois da obediência, depois de ouvir e obedecer, virão e te alcançarão todas as bênçãos. Eu acho que nós podemos iniciar em cima dessa explanação, dessa base bíblica, né? O que vocês acham? Podemos dar início, confiança, perseverança, foco, fé para vencer. Tu falou que empreender é um chamado, é um propósito. Eu acho que liderar também. Sim. Eu acho que nos momentos de crise, nos momentos mais difíceis, os líderes aparecem. Às vezes até os improváveis aparecem no meio dessa liderança, né? Vejo na história, né? Eu tenho uma frase que eu adoro, não é bíblica, mas ela poderia ser, né? O mar calmos não formam bons marinheiros. Eu acho que quando está revolto, está em crise, eu acho que algumas pessoas aparecem. Eu não sei o que vocês acham, mas para mim, o verdadeiro líder, o bom líder, ele é formado na forja, no fogo, no caos, né? E eu acho que talvez a história nos brinde com muitos bons líderes, né? Eu acho que as empresas têm muitos anônimos que viveram por muitas coisas, né? Lideram. E para mim, dentro do empreendedorismo, a liderança é o que faz a diferença. É onde traz uma empresa que está indo para um lado, para o lado certo, busca um caos. Na semana passada, a gente falou muito sobre a muralha no chão e como a liderança de Neemias foi capaz de engajar as pessoas, gerar projetos, mostrar uma visão clara da estratégia, levantar recurso, buscar pessoas certas. Acho que tudo isso faz parte da liderança. Para mim, liderar é influenciar, né? Tudo que tu falou, acho que um bom líder é um bom ouvinte. E eu acho que o líder que está com Deus, ele sabe ouvir, ele sabe conduzir a partir daí. O que eu penso. Não sei o que vocês acham, o que vocês podem comentar. Eu vejo que dentro de uma empresa, né, e isso ali é muito em cima, quando acontece algo, e nós tivemos dois episódios dentro de 5 anos, tanto a pandemia quanto as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, ela testou muito a questão dos empresários hoje, né? Dos empreendedores, né? Porque tudo caiu em cima da dificuldade, que era uma pandemia, de ver um movimento, o que seria acontecer mês a mês, né? Tu teria que ter uma ideia, e essa ideia para resolver os teus problemas, porque tinha pessoas um do lado do outro que não sabiam o que estava acontecendo. E aí também teve a questão das enchentes. Só que para estar dentro de uma empresa, e isso muitas pessoas que estão assistindo vão concordar comigo, existe vários problemas que não são esses que pegam a todos, né? Tanto a pandemia quanto a enchente. Acredito que empreender e ter uma empresa hoje, existem diversas dificuldades, né? Tanto dificuldades financeiras, tanto dificuldades de relacionamento. E se torna muito difícil tu conseguir, né, de certa forma, lidar com isso. E muito bem quando, né, tu colocaste que e tem que existir líderes, né? O empresário não pode ficar sozinho. O empresário ele precisa de um braço direito, ele precisa de alguém que ajude e fala, não, calma, vai dar certo, levantar ele. O empresário ele não pode ter pessimistas do lado, porque isso interfere toda a equipe. E quando tu tem hoje pessoas do teu lado
pessoas que fazem a liderança, que estão aqui junto contigo, te carregando, tu tá caindo e tá te carregando nos ombros, é o que realmente o empresário precisa nesses momentos difíceis. E quanto tem ainda muito mais, né, que o pastor colocou para nós, tu tem a palavra. O empresário que não tem a palavra, às vezes ele trabalha ali segundo ele, a intuição, ou, né, surgiu uma ideia, mas o empresário que trabalha com a palavra em si, ele vê que a gente é diferente. Do que modo? Porque a gente não trabalha somente com números exatos. A gente trabalha com a fé e com a esperança que as coisas vão mudar a cada tempo. E a gente precisa que as coisas mudem, porque existem várias pessoas, né, que estão trabalhando e precisam realmente daquele trabalho para continuar as suas vidas e, enfim, que trazer algo para a sua casa, né? Então, esse é o interessante. É tanto o empreendedor, o empresário que está ali na frente, com um grande desafio, mas nós, em si, também precisamos de líder que agarre essa vontade de fazer a empresa crescer, porque tenha certeza, um bom empresário, com uma visão, ele vai fazer as pessoas crescerem junto. E isso tudo tu vai ver a partir do processo. Tu vai ver todo o processo. Imagina o empresário hoje, como ele está, quem são os seus líderes? Né? Ele está trazendo de fora ou ele está de dentro? Ele está dando oportunidade ou não para essas pessoas? E uma coisa a gente citou muito semana passada, que é ter vontade. Então, a pessoa que é líder, ele tem que ter vontade de ser líder. Ele tem que chegar e falar com o que está acima deles. Eles não vão trazer essa ideia. E se a pessoa não escutar, vai mais acima. Leve a sua ideia. Pastor. Muito bom, muito bom. Pois é, gente, eu estava observando a palavra do pastor Luiz e eu creio e entendo, e estamos, acredito, sendo norteado por esse sentimento de um projeto que está nascendo hoje aqui. Eu acredito, pode me confirmar ou não, Raul, mas eu acho que é uma exclusividade, né? De hoje ter um projeto dessa área, desse momento, dessa direção, envolvendo as coisas de Deus, envolvendo homens de Deus, a palavra de Deus, os rudimentos bíblicos. Dentro das paredes de uma igreja, com certeza é inédito no Brasil. Então tá, isso é importante falar, porque realmente muita gente, Paulo vai dizer que para muitos nós somos loucos, né? Porque nós estamos sob o Evangelho para muitos é loucura. Mas nós estamos sentados numa mesa onde está nascendo essa ferramenta para os empresários, e não é só para os empresários cristãos, mas nós estamos tratando aqui de homens que estão sobre os rudimentos bíblicos, sobre a palavra de Deus. E quando eu vejo, Anderson, tu trazendo esse teu sentimento realmente do que já aconteceu, das dificuldades de cada um desses adventos climáticos e pandêmicos, né? A gente vai observando que realmente não se sai dessas situações, não se tem uma característica de resiliência, se você realmente não estiver baseado em alguma coisa que o mundo não conhece, e que nós conhecemos. Né? E tivemos essa oportunidade de conhecer, que é o Evangelho que nos leva aos princípios bíblicos, e nele está a fé, que foi relatada em Hebreus. Realmente. Nós vemos dentro daqueles que entendem, e tu falaste de líderes, né? Os líderes que são colocados, como é importante realmente tu ter líderes que podem te trazer uma visão que vai dar certo, que tem como sair disso, que tem como sair dessa situação. Claro que numa uniformidade de visão de mercado, ou, enfim, da própria economia ou das dificuldades do tempo, há uma dificuldade para encontrar essa saída. E nós temos uma boa saída, que é a fé, que é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não tem certeza, realmente assim, de modo palpável, mas que sabe que vai acontecer, porque a nossa fé está em Cristo. E vocês falando sobre isso, eu me lembrava da palavra que Paulo vai falar em 1 Coríntios 15 e 58, que ele vai trazer a questão do cristão que tem como característica, para ser um bom cristão, ser firme, ser constante e ser inabalável. Esses momentos de crise nos levam e nos reportam também como empresários, como empreendedores,
que o segredo também está dentro da palavra de Deus. Para te ter sucesso nessa área, tu tem que ser firme, tu não pode parar, não é sobre ser intenso, mas ser constante, e não te deixar abalar com nada. E não te deixar, por mais que realmente esses eventos, essas crises nos levem para uma área assim de muitas vezes não saber realmente como sair delas ou para onde caminhar, a nossa fé está em Cristo. Ele realmente norteia a nossa direção, os nossos pensamentos e nos dá uma certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. O empresário que tem o seu negócio na mão, é difícil ele combater isso, que o controle não está na mão dele. E muitas vezes a saída está exatamente não está nas nossas mãos, está na mão do Senhor, porque a gente confia que Ele tem o controle de todas as coisas, né? Então eu pensava, quando tu vai falar em Timóteo, ele vai dizer que a constância deve ser uma característica do homem de Deus. E nós estamos aqui como homens de Deus sentados numa mesa, entendendo como que realmente o nosso negócio pode ser de sucesso, como ser um empreendedor de sucesso, ainda mais no meio dessas crises. E o mesmo Paulo em Tessalonicenses, ele vai dizer que para sermos constantes em Cristo, nós precisamos de quê? De disciplina, que é ser o empresário racional, mas precisamos também da espiritualidade, que é confiar no Senhor. Isso mesmo. Dentro do que vocês falaram, eu queria propor só mais uma rodada, não está no roteiro, vamos dizer assim, da pergunta, mas acho que é um desafio, talvez, de muitos aqui, é liderar líderes. Já passei por experiência de liderar outros líderes, né? Acho que quando tu lidera uma equipe onde tu é, vamos dizer assim, o chefe, né, o oficial, né, o comandante oficial, fica um pouco mais fácil, na minha visão. Mas liderar outros líderes que vão levar essa mensagem para outra camada, né, de uma hierarquia, de uma comunicação. Qual é o desafio maior de liderar outros líderes, pastor? O que tu pensa em relação a esse tema? Sim. Eu tomo por base, Raul e colegas aqui, pastor Anderson, palavras do evangelista Reinhard Bonke, que diz que as suas orações eram que toda vez que ele pregasse o evangelho nas suas cruzadas de salvação, que ele fosse o mais claro possível. Essa era uma constância nas suas mensagens. Eu quero ser o mais claro para que todos, do mais simples ao mais estudado, possam compreender a mensagem do evangelho. E essa simplicidade, às vezes, ela precisa, e objetividade talvez também, ela precisa ser um instrumento que o líder precisa. Eu já passei por essa experiência de, como líder, liderar pessoas que lideravam pessoas, né? E às vezes, aquilo que para nós é tão prático, para nós é tão simples às vezes, porque na cabeça do líder, na cabeça da pessoa que é o empreendedor, as coisas já estão formadas, você consegue montar início, meio e fim, você consegue criar, né? Mas passar esta visão com simplicidade, para que a pessoa que talvez não tenha o mesmo conhecimento, talvez não tenha a mesma expertise, não tenha a mesma experiência, né, ela possa pegar e achar tão fácil quanto você, que levou anos para criar aquela fórmula. Ela possa pegar aquilo e dizer assim, poxa, é fácil. Então, a gente tem, acho que o maior desafio como líder, em liderar a outros, é passar com uma linguagem de fácil compreensão, para que a pessoa possa ter tranquilidade e a certeza de que ela está fazendo certo. Sabe, acho que é caminhar por esse princípio. Perfeito. Já liderou outros líderes? Já teve essa oportunidade? Está vivendo isso agora? Vivendo agora, né? Eu acho que sempre, né? Foi essa questão. Comecei com uns 26, a parte mesmo empreendedora de montar a primeira empresa, né? Não faz muito tempo. Mas o que eu vejo assim na questão da liderança hoje é que os empresários eles não olham para o seu time, né? Porque às vezes eu sempre, de certa forma, tentei construir a liderança sempre com pessoas que começaram. Isso é bom e às vezes é ruim. Nós, empresários em si, empreendedores que começam muito de baixo, eles querem levar todo mundo que esteve contigo lá embaixo para junto contigo para crescer. E infelizmente isso não é bom. Porque as pessoas que realmente estiveram contigo lá embaixo, eles têm uma certa dificuldade de ser um líder, então eles têm uma certa dificuldade de ideias, e isso não tem nada errado. Mas o que eu vejo assim, em questão de liderança é que o que eu sempre trabalhei
é sempre ver, quando tu contrata alguém, o que ela faz pela empresa, né? E nós, como somos líderes antes dela, a gente tem que sempre estar aberto a conversar e sempre estar aberto a ouvir, que é o grande princípio de todo empreendedor, ouvir. Porque muito se fecha no mundo e diz, pô, não, isso não vai dar certo. E isso a gente vê a tecnologia hoje, né? Muito bem, antes de vir a questão de WhatsApp, antes de vir, estava entrando no Facebook, eu dei uma ideia onde eu trabalhava de ter um mercado online que não existia. Hoje a gente tem o iFood, né? Então, tem várias ideias que, de repente, tem uma pessoa lá no teu ciclo, né? Pode ser dentro da empresa ou não, que tem uma ideia, tenta reformular essa ideia na tua cabeça. Hoje eu vejo assim que isso aconteceu comigo, Raul, né? Que eu distribuía ideias, né? Chegava o pastor lá com a empresa dele, porque não fazia isso, né? E claro, às vezes ele não está preparado, o que esse cara está vindo trazer. E as ideias, às vezes, é de uma pessoa bem mais nova e às vezes é de uma pessoa bem mais velha. Então, eu acho assim, nessa transformação de liderança, tu tem que ver o que a tamanho vontade que a pessoa tem realmente de fazer pela empresa, né? Porque tu tendo uma pessoa dessa do teu lado, tu só vai, né? Se tu começar a ter uma... não deixar ele expor, não conseguir transformar isso em algo que pode vir a trazer um benefício para a empresa, tenho certeza que ele vai sair dali, ele vai se tornar líder de outra empresa, tu vai ver ele muito mais tarde como alguém que faz muito, ou talvez ele tenha aberto a sua própria empresa e está voando, né? Então, isso que eu vejo. Hoje a liderança, para te liderar, tu tem que ver o de baixo. E quando, né, muito, às vezes, tu chega para a pessoa e diz, eu preciso disso, a pessoa, bom, não consigo. Aí sim tu tem que ir no mercado trazer alguém, porque ele não tem o conhecimento. Eu sou uma pessoa que tem várias deficiências em algum tipo de conhecimento, né? Mas a parte de criação, não. Então, é isso, eu acho que a pessoa tem que se profissionalizar, claro, mas também dar a oportunidade que os líderes já estão ali contigo. O único na mesa que a gente não sabia, que lidera líderes, né? Deve ser Barbado. Vou perguntar para ele agora. Como é que é, pastor? Pois é, eu tava pensando... Liderar líderes. Tava pensando que tu ia até me passar nessa aí. Não, mas na verdade deixei por último para não garantir, né? Agora vou fazer o jogo 7 erros aqui. Vocês erraram, agora vai ser corrigido. Olha, tia, vamos lá então, liderar líderes. E vamos poder falar em duas escalas aí. E nós estamos falando sobre crise, né? E nós, como homens de Deus, se eu perguntar para o trio fantástico aqui, né? Aonde está a nossa confiança? Eu acredito que a resposta vai ser uniforme, né? Biblicamente, a nossa confiança está no Senhor. E quando nós falamos de crise, o que acontece é que a gente perde o controle de tudo. E quando a gente vai falar do sucesso de liderar pessoas, eu vejo nessa caminhada empresarial o insucesso e a dificuldade de empresários, empreendedores conseguirem avançar, crescer, estabelecer também oportunidades pela centralização dos seus negócios. A gente vê muito isso. E eu posso falar assim de camarote, porque eu fui um desses centralizadores. E o centralizador, tudo passa pela mão dele. Tudo passa. Desde a compra, até manufaturar o produto, até tu industrializar o produto, até tu como comercializa o produto, até a entrega do produto. O centralizador, ele quer participar do primeiro ou último minuto dos processos. Porque ele tem uma característica de que ele acha que se os olhos dele não estiverem no negócio, a coisa não vai acontecer. A crise, ela nos tira dessa zona. A crise, ela apresenta oportunidades e no meio de oportunidades, o pessimista ele vê dificuldade. Mas o otimista, em meio a dificuldades, ele vê grandes oportunidades. A crise também, ela nos gera oportunidades. E aí foi falado aqui na mesa, de quem menos espera. Vem uma sacada e tu diz, poxa, essa ideia era para ser minha. Né? Essa ideia não podia ser do João ou do Pedro. Porque nesse ambiente, nessa construção do centralizador, é comigo, a saída é comigo. Momentos de crise realmente nos levam
a tirarmos o controle de tudo das nossas mãos e acreditar que os setores, que as pessoas vão fazer a coisa andar. E eu confio isso a uma libertação, quando tu te liberta do medo do prejuízo. Eu acho que, tentando aí acrescentar os empresários que vão estar vendo, se nós perdermos o medo de termos o prejuízo, na incerteza de que não vai dar certo porque eu não estou no processo, isso é libertador. Isso é libertador. E isso vai gerando, eu posso até, quem sabe, no primeiro processo ter um prejuízo X, no segundo processo ter Y, no terceiro processo eu estou construindo bons líderes, porque eles estão recebendo confiança, eles estão entendendo que eles também estão avançando, tu começa a construir realmente supervisores, gerentes, diretores, e tu começa a tirar o negócio das tuas mãos, tu começa a viver mais até, começa a viver mais e ganhar mais. Então, esse momento de crise nos negócios também traz isso, tira o controle das nossas mãos, e nós, como homens de Deus, que facilmente dizemos que o controle está no Senhor, na mão do Senhor, e confiamos no Senhor, na prática, não é bem assim. Na prática, a gente canta os louvores aí dizendo que é tudo com Ele, na teoria, né, nos louvores, e na prática não é bem assim. Então, eu acredito que seja mais fácil até conduzir os líderes aqui da igreja, né? Porque aqui, como é o reino, realmente a gente vê que é a soma dos mesmos propósitos, de pessoas que estão caminhando na mesma direção, que realmente às vezes não tem a capacidade que nós pensamos também, né? Porque ainda tem isso, né? Nós, quando estamos à frente, nós construímos a capacidade que nós achamos que tem que ter. E, às vezes, não é conforme nós pensamos, que tem pessoas que trazem as suas capacidades, trazem as suas qualidades, e aquilo ali é realmente motivador, é realmente ativador para que ministérios, para que projetos cresçam, e nem todos eles precisam passar na nossa mão. Eu acredito que um bom empreendedor, um bom empresário de sucesso, é aquele que tem sucesso e quase nada passa pela sua mão. Uau. Porque eu deixei ele por último? Vocês viram, né? Bom, a gente falou bastante coisa aqui em relação à liderança, como que a Bíblia pode inspirar, a gente deu uma navegada aqui sobre como liderar outros líderes. Para complementar aqui, eu acho que eu falaria que tocou nisso, pastor, sobre comunicação, também falaste um pouco do que o pastor falou, o sucesso disso é saber comunicar. Muitos líderes hoje me falam que têm dificuldade de comunicação, parece que as pessoas não entendem, tu manda um recado, ninguém chega. E eu tenho uma teoria que se torna prática isso a cada dia. Acho que as pessoas não têm problema de comunicação, elas têm problema de interesse. Quando interessa, elas escutam. Quando não interessa, e aí acho que uma das missões dos líderes é saber primeiro se as pessoas têm vontade e interesse de estar com ele nessa empreitada, e depois, aí sim, pagar a missão. A gente sabe que liderar não é só ocupar uma posição, né? Não é só um cargo, acaba não sendo só apenas carregar uma insígnia, né, de chefe, de líder, de dono, mas também é tomar decisões, né? Acho que liderar, entre outras coisas, tomar decisão em principalmente momentos de crise, onde muitos não conseguem nem tomar a decisão, nem ver saídas, né? Nesse sentido, Anderson, eu queria te trazer uma pergunta, uma reflexão. Hoje, qual é o maior desafio de tomar decisões em momentos de crise? Nesse sentido que eu queria te perguntar, o que é mais desafiador? Tomar decisões difíceis ou comunicar decisões difíceis? Falei da comunicação agora. Falei de formar líderes. O que é mais difícil no meio de uma crise? Tomar uma decisão difícil ou comunicá-la depois de tomar? Com certeza, assim, respondendo direto, tu comunicar ela, né? Porque tu tem uma decisão, várias pessoas em si, e a gente volta a falar, a crise talvez esteja hoje, né, na presença de uma empresa, né? Tanto uma crise familiar pode gerar uma crise dentro de uma empresa, né? E uma crise de relacionamento, ou até mesmo que eu já citei algumas coisas, e até a questão da pandemia, das enchentes, enfim. Eu acho que a carga se tu estivesse sozinho e tomar uma decisão, ela é muito mais fácil. Porque tu não precisa, né? Tu vai tomar essa decisão, e essa decisão tu vai fazer as coisas acontecerem, né? De certo modo, se tu estiver sozinho nessa jornada, né? Mas nós não estamos sozinhos na jornada. E aí tem que comunicar.
E como comunicar isso é muito difícil. Eu lembro que quando veio a pandemia, eu estava sendo consultor empresarial e tinha vários contratos, não estava bem, né? E aí aconteceu que eu perdi todos os contratos da noite para o dia quando deu o lockdown aqui no Rio Grande do Sul. E isso fez com que eu freasse, né? Que eu pensasse, pô, o que eu vou fazer agora? Né? Fico em casa, vou trabalhar, porque a gente não sabia o que ia acontecer nessa pandemia. Né? Porque a gente imaginava, vai durar 1 mês, vai durar 2 meses. Não, vai durar... mas a pandemia de um século atrás durou tantos anos, e essa? Então, existiam muitas dúvidas ali, né? E no momento que eu entro na área de segurança, na qual eu estou hoje, e outras áreas depois vieram para mim trabalhar, eu vi que eu tinha uma pequena equipe e recomeçar novamente. E saber assim, o que eu vou fazer? Eu só tinha uma oportunidade, uma chance. Eu estava com o fio pendurado. O que eu ia fazer? Trazer essa equipe para trabalhar comigo e ter a decisão. Vamos trabalhar dessa forma. Mas aí veio a pandemia, já estava acontecendo. E o que aconteceu? Pessoas vieram a falecer. Né? Pessoas próximas dos funcionários, pessoas próximas nossas. Então, isso foi uma maneira, um desafiador assim, de chegar e dizer, olha, pessoal, vamos trabalhar dessa forma. Vamos trabalhar nesse momento. E Deus me abençoou que eu tive uma equipe muito ativa, assim, sabe? Eu acho que que compreendeu aquilo e trabalhou realmente. Né? Porque eu lembro que a segurança não parou, né? Porque as pessoas também estavam com medo da segurança, as pessoas estarem fora, né? E não está reclusa, mas dá oportunidade de quem quer fazer o mal sair. Sim. E eu vejo que aí que entra também essa questão que é nós pensarmos além dos números, né, que eu digo assim. Aí que entra a fé, a esperança, né, a questão da confiança no Senhor, de mostrar que existe sim. Né, é só fazer as coisas certas, que as coisas certas vão ir acontecer. Claro, como o pastor mesmo falou, isso na teoria é muito... Mas no dia a dia vocês vão ver que isso acontece. Né? Então, hoje, Raul, essa pergunta muito boa, comunicar é muito mais difícil. Tu reunir pessoas na sala, né? A gente falou de liderança, hoje eu tenho mais de 10 líderes na empresa, então pessoas que lideram, né, determinados setores, e isso transforma que tu tem que estar lá orientando eles a liderar. Né? E imagina, eu tive um grande problema na pandemia, no qual eu fui de um valor X para 0. E nessa enchente, não. Essa enchente eu consegui, com a graça do Senhor, crescer. Multipliquei a empresa em 2 vezes. Então, eu me lembro que as pessoas estavam com medo de perder seus empregos, e no mês de maio e junho, entre maio e junho, nós colocamos mais de 100 funcionários dentro da empresa. Então, essa é a questão. É tu trabalhar com confiança, trabalhar com a esperança, trabalhar de um modo correto, né? E de uma forma onde tu consiga inspirar também as pessoas que elas venham fazer o correto contigo. Lembrando que a gente está falando de Gravataí, no Rio Grande do Sul, onde o ano passado foi assolado por uma grande enchente aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Tenho certeza que se você está nos vendo em algum momento fora do Rio Grande do Sul, deve ter acompanhado as notícias, foi divulgada mundialmente. Mas realmente... Duas crises, 2 resultados diferentes. Né? Então, entendo que comunicar seja o mais difícil. Tu sabe que eu não sei se eu penso igual, mas eu sei que comunicar é complicado. Mas depois que para mim, né, como é que funciona? Depois que tu toma a decisão, aí enche o peito de coragem. Para mim funciona diferente. Acho que tomar a decisão sempre, para mim, foi mais difícil, porque tu mede, vai impactar em quem? Qual será a consequência? Tu projeta um futuro da decisão 1, decisão 2, decisão 3, e quando nenhuma parece te levar para um lugar interessante, é difícil, né? Já tomei a decisão de ter que fechar uma empresa e comunicar 12 famílias que não teriam mais emprego no outro dia, e da noite pro dia, ontem estava tudo bem, comemorando o aniversário de alguém, volta para casa, faz as contas, tem que fechar a empresa, não tem como continuar, né? Mas tu vê, né, Raul? De novo, nós vamos voltar para uma mesa de homens de Deus. Estamos... criando uma estrutura, uma base, pavimentando um caminho para os empresários que possam entender que faz todo sentido esse entendimento de que Deus realmente
ele é a resposta. Ele é a resposta, ele é a solução, ele é o renovo, enfim. Porque nós estamos aqui em 4, só 2 foram ouvidos, só você e o Anderson. Uhum. E aí ele dizendo que é mais difícil comunicar, e você dizendo que é mais fácil tomar a decisão, né? Então, se nós olharmos na visão secular, eu acredito que seja alguém mais firme ou mais, quem sabe, prudente, vai ser sempre tudo difícil quando envolve, né, como continuar esse negócio aí. E realmente a gente vai acabar direcionando, não, mas eles querem trazer tudo realmente para Deus. Para nós é tudo sobre Deus. Sim. Tudo é sobre Deus. Mas eu vendo as crises, ouvindo vocês dois, e eu fiquei aqui conjecturando nesse segundo, assim, seja tomar uma decisão que realmente pode influenciar, ter que chegar em muitas famílias e comunicar, eu acho que a única oportunidade, a única chance que tu tem de realmente ficar mais ou menos com a dificuldade para isso é realmente crendo em Deus, é confiando que Ele está com o controle de todas as coisas, né? Ele nos dá uma condição de resiliência, e aí quando tu vai tomar a decisão, como a gente fica na procrastinação até de uma decisão, Sim. né? É muito difícil. Uhum. E é muito mais fácil eu olhar nos olhos do Luiz aqui e dizer, Luiz, tu és um bom pastor, Luiz. E olhar nos olhos do Luiz, eu já tirei os olhos dele, ó. Involuntariamente eu tirei, porque eu só queria dizer para ele que nós não estamos achando que agora está na hora de tu parar um pouquinho de pastorear aqui, Luiz. A fala sendo negativa, tu já não consegue nem olhar nos olhos. É involuntário tu tirar os olhos. Então olha como é difícil comunicar. Mas como é difícil também tomar essa decisão de ir lá e falar, né? Consequências. Tremendo. Pastor, posso dar um anexo? Me lembro da passagem dos espias. Né? O homem de Deus tinha líderes. E ele enviou seus líderes para espiar a terra, esperando que eles trouxessem boas notícias. E só 2 trouxeram as boas novas. Perfeito. As boas notícias daquela terra. Que Deus estava dizendo que a direção já tinha sido dada pelo Senhor. Virou uma oportunidade ou uma dificuldade. É isso aí. Sabe? Às vezes a gente tem tudo para dar certo. Sabe? A gente está no lado... Eu costumo, às vezes, de uma maneira tentando ser mais simples assim, dizer para as pessoas que a gente nasceu para dar certo. Porque a gente é imagem e semelhança do Senhor. Quem habita em nós é o Espírito Santo. A palavra, a instrução o Senhor deixou, é só a gente seguir o manual. Então, se as coisas começam a sair fora do controle, é porque alguma coisa nós estamos deixando de seguir o princípio que foi construído. Então, quando os espias voltaram e trouxeram, só 2 trouxeram uma visão otimista da terra, que Deus estava dando a direção, e trouxeram a notícia, aquilo tomou conta, né? Então, de forma negativa. Às vezes, tomar decisão, eu vejo, de certa forma, como a mais difícil. Porque eu preciso ter certeza que a decisão é a correta. Porque depois que eu tomar, se eu voltar atrás, como é que eu vou voltar atrás em algumas decisões que são tomadas? Né? Às vezes elas não existem a segunda opção. Perfeito. Não existem. Perfeito. Né? Então, às vezes, tomar a decisão correta e baseada em oração, e baseada em quantas vezes você vem a um culto, aí a pessoa que está nos vendo agora, né, nos ouvindo, talvez ela não congregue a mesma fé que a gente. Mas uma experiência com Deus muda tudo. Isso. Um momento, um encontro com Deus muda tudo. Sim. Então, às vezes a pessoa está carregando problemas, não só familiares, empresariais, com os filhos, com saúde, tantas coisas. São pequenas decisões. E essas decisões, às vezes elas precisam ser comunicadas a outros, e às vezes tem que ser comunicada para si próprio. Eu preciso me comunicar que eu preciso mudar em algo, que eu preciso crer. Então, é um tema vasto, né? É legal, não? Mas acho que tomar a decisão correta faz toda a diferença. Às vezes, eu escrevi aqui, o chão treme. Às vezes, tu tá sozinho, o líder tá sozinho. E sim, eu acho que a força na fidelidade de Deus sempre vai ser o lugar. Mas muitas vezes, no meio da dor, né, no meio da dúvida, no meio da dificuldade, é que a liderança verdadeira é forjada, ela se revela. A gente falou isso no início do nosso bate-papo. E nesses momentos a gente
é desafiado nas convicções e um monte de coisa. E para a gente começar a explorar um pouquinho uma história real, vivida, né? Eu queria perguntar para o pastor se ele tem uma experiência, um momento de crise que teve que liderar, e se essa história pode ser compartilhada com nós aqui, pastor, se a gente pudesse ouvir um pouquinho da sua história. Como líder cristão, o senhor já viveu um momento que o chão tremeu, que a crise veio, que em algum momento até sozinho estava para tomar a decisão, que teve que tomar a decisão e comunicar a decisão. O senhor tem uma experiência para contar para nós essa caminhada aí como empreendedor cristão? Pois então, Raul, você me perguntando aí, já tremeu aqui o meu chão agora. Que forte, né? Só de lembrar. Só de lembrar. O Anderson fez menção assim mais clara dos 2 episódios que estão muito assim na nossa mente ainda, né? Cicatrizes estão visíveis ainda. Né? Se bater, a dor tá ali ainda, né? 5 anos aí, num raio de tempo de 5 anos, o povo gaúcho se mostrou resiliente, confrontado, mas resiliente, né? E você sabe, Raul, que na pandemia, na atividade que nós temos aí, né? Estamos há 35 anos aí atuando com comunicação visual, com mídia externa, temos uma empresa de propaganda. E nesses 32 anos, a nossa empresa realmente era mais uma daquelas, dentro da estatística, que estava dentro da pandemia. E eu me lembro que quando nós retornamos ao Brasil, nós descobrimos em São Paulo que tinha uma tal de pandemia. A gente viu todo mundo de máscara. Disse, olha, tem alguma coisa aí. Então foi assim, nem os boatos nós sabíamos, né? Estávamos fora do país naquele período, eu e a Rose, minha esposa, pastora. E então nós viemos numa sexta-feira, nós chegamos aqui no Rio Grande do Sul, e naquele final de semana, então, realmente veio à tona, né, essa notícia que já estava, principalmente lá na Itália, né, um país com essa característica de pessoas de mais idade. Foi então, se vocês lembram, a Itália foi onde realmente começou, né, a ser alarmante as informações da pandemia. E na segunda-feira veio a notícia, fechem tudo, lockdown, né, todo mundo para casa, e como disse o Anderson aqui, e aí, é quanto tempo? Rápido? Nós não tínhamos nenhuma informação. E mais uma vez ali os grandes homens, os grandes empresários, os grandes empreendedores se viram sem o controle dos seus negócios nas suas mãos. Eu me lembro de muitos empresários que trocavam informação dizendo, não tem como tu mandar eu fechar minha empresa. Não, a minha não fecha, eu tenho que pagar meus impostos. Não, era lei. Era lei, tinha fiscalização. Sim. Tinha um grupo tinha um segmento que poderia atuar. E eu me recordo da tentativa ainda de sair, tu chegava em casa e na porta mesmo tu se despia e tu já não deixava ninguém da tua família te tocar, ia direto pro banheiro, tudo aquilo que a gente viveu. E no meu segmento de publicidade, eu me lembro que, imagina, comunicação visual, mídia externa, ele não está na escala das coisas primárias, das necessidades primárias. Tinha tanta coisa, né? E realmente aquilo ali foi avassalador. Foi como uma avalanche de cancelamentos e pautados juridicamente sobre isso, né? Tá aí, eles já tinham até os clientes, já tinham os parceiros. Não tinha multa na época, né? Não. Para a questão de eventos climáticos, de uma pandemia, a nossa não, né? A Constituição ela prevê realmente que não há o que fazer. Mas naquele tempo, nós hoje, para poder ter o nosso estoque, que são os produtos para te vender, tu tem uma série de contratos com o proprietário do terreno onde teu equipamento está instalado. E eu me lembro que na mesma medida que vinham vindo os cancelamentos contratuais, a gente ia tentando cancelar os contratos com os proprietários dos terrenos onde o nosso equipamento ele está instalado. E nós não tínhamos a chance de dizer não para os nossos clientes de cancelamento, e nós não recebíamos nenhum sim do pedido de cancelamento do terreno. E o custo para retirar um equipamento e reinstalar quando? E se eu retiro e acaba amanhã essa pandemia? Então, realmente, a falta de informações nos trouxe a esse tempo assim, e nós nos vimos ali num prazo de 15 dias sem nenhum contrato. Mais de 200 espaços,
sem nenhum contrato, com todas as despesas, com todos os custos. E vamos sair demitindo, quem sabe, todo mundo? Pois é, mas e se demite amanhã volta tudo? É rescisão? E não tinha nem as pessoas para fazer a rescisão, né? Porque os contadores estavam tudo... Ou seja, não tinha o que fazer. E a gente foi contabilizando ali diariamente os prejuízos. E foi... eu ia dizer, é engraçado, não foi nada engraçado na época. A gente contabilizando diariamente, sabendo até quando tu ia conseguir contabilizar, porque ia chegar uma hora que tu não tinha mais o que contabilizar, né? E em uma das saídas, assim, e nós não tínhamos como tirar a mídia dos clientes, né? Porque os nossos funcionários também estavam em lockdown, né? Sim. Então tu olhava para uma rede exibindo, sem faturamento, com muita despesa, e passado ali 30, 50 dias, e naquele período eu havia tido a ideia fantástica e fabulosa de mudar de moradia. E eu me lembro que 30 dias a minha mudança foi em lençóis. Eu digo, vamos colocar lá, porque a gente já vai colocando tudo no guarda-roupa. E ficou 30 dias aquelas roupas nos lençóis, a gente ia tirando peça por peça. E eu dizia, além de uma pandemia, eu fiz um péssimo negócio, né? Me mudar na pandemia. Eu me recordo que nós não tínhamos nos aventurado assim a um financiamento de um imóvel, e naquele período nós nos aventuramos, e eu tive ali a experiência de ter tido a certeza, eu fiz um mau negócio. E aí, gente, quando entra a crise, a dificuldade, o homem realmente, por um momento, porque nós já servíamos a Deus naquele tempo, imagina, 5 anos atrás, a gente hoje pastoreia há mais de 20 anos, mas em um momento, pastor Luiz, eu digo, onde é que está o meu Senhor, né? Como se o meu Senhor ele tivesse abandonado o mundo todo, né? Meu Deus. E ali a gente teve algumas crises ali, existenciais, emocionais, e pensando até em algumas situações até mais inusitadas quanto ao cenário que se apresentou. E eu me recordo que naqueles dias, um irmão, um amigo, ele me mandou uma mensagem e ele desenhou uma placa num papel. Ele desenhou uma placa num papel, como se fosse um dos nossos equipamentos outdoor. E dentro daquele desenho, ele escreveu um versículo. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu acho que nós estávamos cansados naquele dia. E sobrecarregado, então. E aí ele disse, ele me dizia naquela mensagem, ele dizia, pastor, eu estou num culto. Naqueles cultos que era 1,5 metro de distância cada um, podendo ter 20 pessoas no ambiente. Ele disse, eu estou num culto e o pregador aqui está falando sobre Abacuque. Sobre Abacuque. E ele está dizendo aqui que, quando Abacuque 2 diz assim, escreve em tábuas grandes a visão, né? E ele continua dizendo ali, em letras garrafais, algumas traduções vai dizer, para que todos possam fazer leitura disso. Aí quando eu olhei aquele papel, porque o empreendedor também, gente, ele quer resultado, ele quer crescimento, mas o empreendedor ele tem prazer em fazer o seu negócio andar, né? E naquele momento não era financeiro, naquele momento era poder produzir, poder ver a movimentação de novo, de produzir, de instalar. E aí eu disse, cara, esse cara é doido, né? Mandar um versículo. E aí naquele segundo eu sentei com a minha esposa, a gente sabe de uma coisa, eu vou ligar para alguns empresários cristãos aí para nós ter um valor para produzir lonas, só para produzir. Tá, mas vai fazer o quê? Eles não vão te comprar mídia, não, mas a gente vai encher Gravataí de versículos bíblicos. Vamos usar os nossos painéis como essas tábuas gigantes aí que o profeta Abacuque está falando. E essas letras que ele quer que as pessoas vejam facilmente vão ser em 25 metros versículos bíblicos. E eu me lembro que foram mais de 30 painéis que a gente entregou aí pela cidade. Chamamos os colaboradores. E aí eu digo, né? Naquele momento eles poderiam também ter se escondido ali, dito, não, nós estamos no lockdown. Não, vamos lá, vamos instalar esses painéis. E logo em seguida começou a ter uma chuva de mensagens, de ligações, de pessoas dizendo, eu vi o painel,
Pá, mas que versículo abençoado. Pá, isso aqui eu ganhei o dia. A gente procurou colocar os painéis em frente às UPAs, em frente aos hospitais, onde estava toda aquela aflição das pessoas sem notícia, pessoas ali nos equipamentos por causa da respiração. E ali uma boa notícia, né, foi colocada ali no mercado e a gente pôde se utilizar então desses painéis. E todos os versículos eram versículos que esses empresários tiveram também a oportunidade de escolher os seus versículos. E foi realmente assim um grande momento assim de paz assim para a alma. Em algum momento esses versículos trouxeram realmente um ânimo, uma expectativa, uma esperança. Muitas foram as pessoas que após disseram, olha, eu vi os teus versículos, aquele dia eu não tinha mais para onde ir. Eu já tinha desistido. O médico já havia avisado, porque eu tive um colaborador que o médico me ligou um dia e disse, olha, nós estamos desligando as máquinas. Ele não tem mais possibilidade. E aí eu digo, não, mas eu vou olhar aqui os 30 e poucos versículos que eu coloquei aqui e eu vou confiar nesse Senhor desses versículos aqui, dessas tábuas gigantes, né? E no outro dia o médico ligou e disse, olha, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que ele está respirando, eu sei que voltou, eu sei que ele está respondendo, eu sei que começou a voltar a questão de todo aquilo que se estabelecia, né, para as pessoas que estavam voltando do pior dos processos. E, gente, paulatinamente, versículos foram sendo tirados e negócios voltaram a acontecer. As empresas começaram a ligar e começaram a comprar e a gente não foi sentindo, foi substituindo. A gente colocou no coração. Não tinha nenhum painel que a gente colocasse o famoso anuncia aqui, está disponível, né? A gente colocou no coração que todo negócio que entrava tirava um versículo. E a gente mandava uma foto para aquele comprador e dizia, olha, tu está substituindo o versículo tal. Pessoas aceitaram Jesus. Uau. Pessoas decidiram vir morar em Gravataí por causa do versículo. Glória a Deus. Pessoas disseram, quando eu vi o versículo, Deus falou comigo e disse que eu era para morar em Gravataí. Hoje, essa pessoa está congregando com a gente aqui. Então, em meio à crise, naquele momento, ouvir a voz do Senhor, confiar no Senhor e saber que a boa mão do Senhor não é só sobre lucratividade, não é sobre resultados, mas é sobre o prazer de fazer aquilo que realmente alegra o coração do Senhor. Nós não tivemos nenhuma demissão na pandemia. Nenhuma demissão na pandemia. Em outro segmento que nós temos, né, em outras empresas que nós atuamos, houve crescimento de colaboradores. Claro que, como todos os empresários, a gente teve a nossa retomada. Como todos os empresários, a gente teve, tiramos experiências e ensinamentos daquela crise. Mas em meio à crise, a mão do Senhor nos sustentou. E ouvir a voz do Senhor nos deu essa capacidade de resiliência e a gente realmente pôde hoje contar essa experiência aqui, ter essa oportunidade de contar essa experiência e ver que realmente servir ao Senhor naquele momento fez toda a diferença para o nosso negócio. Uau! Não sei se eu vou conseguir falar aqui, mas deixa eu seguir um pouquinho. Se você está recebendo essa mensagem, tenho certeza que de alguma maneira ou outra, eu não sei onde você está no planeta, a gente está falando de Gravataí, no Rio Grande do Sul, de dentro da igreja Carral Church, e essa mensagem está chegando para você através do áudio, do Spotify, ou através do vídeo mesmo no YouTube. Mas é isso aqui que a gente quer produzir. Uma história que nem o pastor trouxe, Deus presente, comunicando decisões difíceis, tomando decisões difíceis, recebendo sinais, recebendo orientação, como tu falaste no início aqui, tá tudo aqui o manual, é só seguir o manual. E do manual veio uma mensagem, de uma mensagem o empreendedor interpretou, entendeu o chamado, tomou a decisão difícil, comunicou e agiu no meio de uma crise. E hoje o tema é como liderar em momentos de crise. Pastor, obrigado demais por ter compartilhado a história. Eu sei que é algo muito particular às vezes, né? Mas um pouco da proposta desse podcast é inspirar, gerar esperança, dizer da onde vem a esperança e a verdade. Ela está num único lugar, desde o início aqui a gente está falando de onde está. E se você está passando hoje por alguma dificuldade na sua empresa, pode estar passando por uma crise, e as crises vão estar sempre presentes no nosso portão, né? O mundo é assim. Aqui você tirou lições de o que tem que ter perto. O manual, proximidade com Deus e confiar. Confiar que ser um bom líder com Deus presente, a gente vai estar
sempre no bom caminho. Pastor, quer comentar um pouquinho a história? Quer contar para nós o que te tocou? Conhecia a história do pastor já? Essa história? Um pouco, mas é enriquecedora. Eu estava olhando aqui enquanto o senhor falava, eu estava com um versículo aqui. Todavia o meu justo viverá pela fé. Isso aí. Se retroceder, a minha alma não se alegra nele. E não somos dos que retrocedem. Uma vez dada a missão, uma vez dado o chamado, uma vez dada a empresa, uma vez dado a visão, vem o que vier, agarra na mão de Deus e vai, né? Segura na mão de Deus e vai. Com certeza. E tu vê assim, né, pastor? Que nós estamos conversando muito sobre a questão da crise, né? E eu falei aqui em ouvir, né? Em apenas ver as ideias também das outras pessoas, né? O que elas podem trazer. E através de que nós, como cristãos, diz que Deus agiu naquela pessoa para te dar aquela ideia, né? De colocar um outdoor e escrever ali e assim acender a sua empresa novamente, Deus, né? Ele age nas pessoas para nos fazer melhor, para ser empresários melhores, ser pessoas melhores. E é muito, muito bom assim, tu escutar um testemunho desse e ver que isso não foi também de dentro de ti, daquela questão empresarial, o que eu vou fazer, quanto tempo tu já era pastor, né? Sim. E não foi uma ideia tua, não, foi de uma pessoa que estava, não sei o que ele é seu, se é próximo ou não, mas o que aconteceu? Tu abriu o coração para ouvir. Então, eu repito, pessoal, abrem o coração para ouvir as pessoas que estão perto ou as pessoas que estão longe. Isso pode trazer uma revolução para a sua empresa. Nós temos o Deus do milagre, que um dia, em uma hora, ele pode mudar toda a vida, pode mudar tanto a nossa vida como a vida empresarial. Mas escute, isso é muito, muito interessante no momento que tu está aberto. Não fique preso no teu processo. Escute quem está do lado e talvez às vezes nem quem está do lado, que tu vai crescer com certeza nesse momento de crise, né? Nesses momentos desafiadores que são para nós, como empresários e empreendedores, né? Maravilha. Hoje você teve nesse podcast lições, histórias, inspiração, teve a palavra presente o tempo todo. Eu queria primeiramente agradecer vocês pela disponibilidade, por compartilhar. E queria convidá-los agora a dar a última mensagem para a nossa audiência, para quem está nos ouvindo, né? Fique à vontade, não tem perguntas, apenas o que o coração queimar para deixar aqui registrado nesse podcast. Queria começar pelo Pastor Júnior. Pastor, muito obrigado pela presença, pela honra de estar com nós aqui. Você não sabe que hora é, mas com certeza foi depois de um dia de um bom trabalho. Não sei quando vai para o ar isso aqui, mas foi mais um dia de muito trabalho árduo, de muita busca. Pastor, obrigado em nome de toda a Carral Business, da equipe aqui, pela sua presença, pela história e pelas lições mais uma vez. Muito bem. Obrigado, Raul. Gratidão aí a Deus pela tua vida, por esse sentimento de ter nos chamado para essa mesa, né, para iniciar esse projeto. Eu quero estabelecer aqui o sentimento de alegria pelo que Deus está fazendo na nossa comunidade cristã, na Carral, mas também o que Deus está fazendo na cidade de Gravataí e nas cidades que o Evangelho está sendo alcançado também, né, pela Carral e por tantas outras instituições religiosas. Dizer da minha alegria de poder sentar com vocês e ver esse projeto, né, se estabelecendo de forma realmente como uma ferramenta para os empresários, não só cristãos, para todos aqueles que entenderem o propósito e se fazerem valer dessa ferramenta que, por certo, falou Anderson, eu ouvi a voz de uma pessoa que não tem nada a ver com a comunicação, nada a ver com... Não era de convívio, mas que todos aqueles que estão aí, né, hoje nos ouvindo e nos vendo possam realmente propagar essa ferramenta aqui, porque, por certo, Deus não faz nada que não seja por propósito. Por certo, pessoas, empresários serão alcançados e atividades e outros momentos como esse aqui
podem com certeza trazer virada de chave, pode responder perguntas que às vezes perpetuam por anos aí no coração de empresários, de homens, mulheres que realmente querem vencer. E eu me faço valer, então, Raul, desse momento, desse projeto. Agradecer a Deus pela tua vida, por ter também ouvido a voz do Senhor, né? Estar hoje aqui entregando esse serviço. É um serviço ao reino. É um serviço ao reino. Eu não sei, eu não tenho muita experiência com essa coisa, Luiz, de podcast, né? Eu sou muito velho, tu é mais jovem, eu sou mais jovem, eu sou... Mas eu não vi aqui o patrocínio, isso, aquilo, não é o propósito. O propósito não é uma fonte de renda, bem pelo contrário. Quando eu olho para esse universo hoje aqui, vejo uma doação de um microfone, um esforço da igreja, né, em também tentar construir esse projeto. Por quê? Porque Carral, né, em hebraico, é uma igreja de pessoas com o mesmo propósito. O nosso propósito é o próximo, é abençoar o próximo, é estar acrescentando na vida do próximo. E eu acredito que essa ferramenta, sim, vai ser muito especial na vida de muitos. Então, parabéns por esse projeto, por ter ouvido a voz do Senhor, também na chegada do Anderson, que também trouxe essa chama no coração. Não há coincidência nessa mesa. Eu acredito que é a cristocidência. Deus está aqui, a gente sente o Senhor aqui. Como não é, por acaso, a chegada do pastor Luiz. Então, eu vejo que realmente nós estamos sobre uma mesa de propósito e que nós possamos multiplicar. Todos vocês que estão nos vendo, multipliquem, comuniquem, realmente entrem nessa... Né? Tem um amigo meu que diz, vamos surfar essa onda, né? Vamos viver isso, vamos compartilhar dessa ferramenta, desta oportunidade. Como pastor dessa igreja, o meu coração está muito alegre. Como o pastor Luiz está aqui, esteve aí há pouco dirigindo a igreja, agora está no tempo sabático. Tem muita gente que dá ideia, tem muitos projetos, mas lança para você fazer, né? E eu costumo dizer, se a ideia é boa, eu já devolvo e digo, toca ela, né? Faz acontecer, porque uma ideia boa é uma ideia executada, sim, não uma ideia que o outro executa, né? E a ideia veio e está aqui, está sendo executada. Alegre demais de poder estar vivendo isso na Carral. Alegre demais da Carral poder estar proporcionando isso. Isso está acontecendo através dos servos do Senhor. Hoje Deus colocou uma palavra no meu coração no devocional, era quando os discípulos perguntavam ou diziam, mestre, tem que te alimentar, tu tem que comer. Tu quer comer o quê? E Jesus dizia, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Isso me alimenta, isso me fortalece. E aí ele vai dizer, né, os versículos depois vão dizer, mas daqui a algum tempo, daqui a uns 4 meses, eu acho que a Bíblia diz, se eu não me engano, lá em Mateus, diz assim, daqui 4 meses a colheita está pronta. E ele diz, não, gente, os campos estão prontos já estão prontos. Está faltando trabalhador. Então, como bom pastor, eu não quero deixar de passar sem dar uma exortadinha, né? O reino e tudo mais está precisando de trabalhadores, né? Então tem tudo a ver aqui com o que a gente está vendo. Obrigado, gente. Obrigado, pastor Luiz. Obrigado, Anderson. Muito obrigado, Raul. Deus abençoe vocês nesse projeto. Amém. Nós agradecemos. Pastor, última mensagem. Perfeito. Pastor Júnior, uma honra poder estar servindo a Cristo aqui contigo, aqui na Carral. Eu tenho falado para minha esposa, né? Nossos momentos particular, dito assim, eu vesti a camiseta da Carral. Isso aí, verdade. Eu me sinto como se já fizesse parte desde o início. E eu percebo isso como um ambiente coletivo. A igreja tem vivido esse espírito. Eu percebo isso. As pessoas chegam a primeira, segunda vez e elas começam a ser contagiadas pela presença do Senhor. E não só para o novo convertido, mas para aquele que já está numa caminhada de fé, esse abraço, essa alegria, esse sorriso, essa disposição, isso faz toda a diferença. E é por isso que nós estamos aqui, alcançando um nicho específico que é o empresariado, que é o empreendedor. E aqueles que talvez estão
com o sonho engavetado, aqueles que de repente estão lá orando a Deus, Senhor, me dá uma estratégia, eu quero sair da CLT, eu quero abrir o meu negócio, ou já tenho uma ideia, ou quero expandir. Quem sabe ele está precisando desta ferramenta. O impulso baseado em fé e instrução, né, dentro do empreendedorismo, para caminhar em pilares sólidos, para que ele possa avançar. E eu vejo a mão de Deus nisso. Vejo que o Senhor está fazendo algo aqui. Compartilhei contigo há alguns dias que há anos atrás, o Senhor tocava no meu coração de fazer algo parecido com isso. Olha aí. E eu olhava para os lados e não achava as pessoas. Eu dizia, mas não dá, não é para agora. E de repente eu nem esperava estar aqui. Né? Então, como Deus trabalha, eu acho que a gente precisa confiar. Fazer a nossa parte. Aquilo que o Senhor nos trouxer, faça. A ideia que Deus der, execute. Isso é fé. Amém. Muito obrigado. Anderson, última mensagem, o que está queimando esse coraçãozinho de Deus aí? É muito gratificante estar nessa mesa, né, com pessoas tão boas, pessoas que eu conheço, né, há pouco tempo, o pastor que eu conheço há um tempo maior, mas como empresário. Eu vejo que quando eu cheguei aqui, eu fui recebido de uma forma que eu nunca tinha sido recebido antes. O próprio pastor me recebeu. E isso fez uma chama que já estava muito forte, e um projeto que eu tinha muito dentro do meu coração começar começar todo a funcionar novamente. Então, assim, eu quero agradecer mesmo por ter me recebido aquele dia, por ter conhecido o Raul e depois o pastor Gabriel, que foi muito gratificante mesmo estar aqui. Só estando aqui para vocês sentir que é diferente. Então, assim, se baseando na nossa inspiração, que é Neemias, né? E tudo o que a gente falou, Neemias não era um rei, Neemias não era um guerreiro, Neemias era um copeiro. Então, ele foi com a sua visão, com o seu propósito e com a sua ideia, né? Com o seu Espírito Santo agindo nele. Ele foi até a uma terra e reconstruiu novamente os muros que estavam há muito tempo destruídos, né? Então, Deus ele sempre te traz algo para você construir. Ele não faz nada para te desmoronar. E eu digo assim, se você hoje, que está passando por uma dificuldade, tanto financeira, a gente comentou várias vezes aqui, né? Financeira, relacionamento, qualquer dificuldade de saúde, que também ela bate muito com a questão da empresa. Se você está passando uma dificuldade assim e você já não tem mais a esperança ou não tem a confiança e que talvez não siga uma palavra, ou que talvez já fez muita coisa errada, né? Ou que a vida estava meio torta, enfim, e pegue isso para si, né? Eu digo no momento que eu me lembro quando fui professor, a gente sempre sabia o aluno estava colando, sempre sabia o aluno estava colando. E ele chegava com uma nota boa, a gente não ia tirar a prova dele, eu fazia essa questão, não tirava a prova dele, falava, mas olha só como tu foi bem, né? O que aconteceu? Eu estudei. Então tá. Tu estudou? Tranquilo. Tem certeza? Tenho. E aí tu fica conversando com a pessoa, né? Com o aluno. E eu acho que Deus age assim, né? Se tu fez uma coisa errada, né? Se tu fez alguma coisa errada durante algum período da tua vida, ou também durante a sua empresa, e tu quer corrigir isso, ele já viu que tu colou. Ele viu lá que tu colou. Não precisa chegar nele e dizer, não, eu tava... Ele já viu. Então, se ele está te dando uma oportunidade de falar e dizer a verdade, diga para ele, né? Diga sozinho, converse com quem é o nosso maior consultor, eu digo no mundo de consultorias que a gente vive, né? Ele é nosso consultor, converse com ele, que ele vai te trazer algo muito maior. Ande na linha, faça as coisas certas, que vai dar certo. Porque se tu vivenciar o milagre, se tu vivenciar a palavra, tu vai ver que é muito mais fácil, tu não precisa fazer muita força, Deus está ali contigo, né? Pode demorar, pode ser no tempo dele, mas as coisas vão acontecer. Então, nós sempre, como líderes, empresários ou como cidadão, a gente tem que estar com o coração aberto,
Muitas pessoas você quer perto e às vezes não é as pessoas certas. E ele vai te dar o caminho e ele talvez vai afastar essas pessoas que tu quer tanto perto. Mas ele está agindo tudo de certa forma. Então faça, confie que vai acontecer realmente. Sempre com o coração aberto para escutar todos que estão na sua volta. Amém. Antes de dar meu recado final aqui, nós finalizarmos de vez, segue nosso canal, compartilha, manda essa mensagem para quem precisa ouvir, para quem precisa conhecer essa história, se inspirar com o que foi falado aqui. Comenta, segue a gente, vai estar passando aqui na imagem em nossas redes sociais, vai estar passando aqui nossos projetos. Domingo, 9h30 às 19 horas, culto aqui na Carral, em Gravataí, na Dorival de Oliveira, já está mais convidado, vem gente de tudo que é lugar. Falta você estar aqui. Se você não veio aqui, você está convidado. Entra aqui que esse abraço que eles falaram já está te esperando aqui. Venha com a gente aqui. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Louvo demais por estar aqui. É uma honra ter passado essa hora, né, com vocês. Eu tinha pensado outra coisa, então agora, durante a conversa, eu vou improvisar aqui. Meu recado final está em Isaías 6:8, que diz o seguinte: vale para você, empreendedor. Você falou que é um chamado. Eu gosto demais dessa passagem. Ele diz o seguinte, Isaías 6:8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui. Envia-me. Deus está te chamando para empreender, está te chamando para prosperar. Tremendo. Esse é um chamado. Diga, eis-me aqui. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Até o próximo programa. Grande abraço. Deus abençoe. Eu não vou retroceder, tenho um alvo a alcançar, rima para declarar, não vou desanimar. Deus está a convocar pessoas dispostas a renunciar e se comprometer com o que Ele quer fazer. Ser como Neemias, que a Deus se consagrou, assumiu a missão e a visão concretizou. Grandes pessoas